Iago faz parte da comissão da Jovem Advocacia e hoje eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Estou aqui como mediador, mas mais para aprender mesmo com quem sabe. Então, hoje é a oficina de capacitação, né? Conforme a doutora Luciana já explicou, é um evento que acontece toda quinta-feira às 9h30, né? Debatendo temas relevantes para os atuantes na área criminal. Eu estou vendo aqui, só tem doutor Fera aqui mesmo, então é uma grande oportunidade para todos. E é um evento que foi idealizado em conjunto pelas comissões da Advocacia Criminal e Política Penitenciária, né, pelo doutor Anderson Burke, e da Jovem Advocacia, que é pelo presidente Baltazar, e coordenação da doutora Luciana Reis, que ela é membro de 2 comissões. Então, primeiramente, eu vou cumprimentar aqui o mediador da comissão, que é o doutor Augusto Martins, né, para a gente poder dar início. Bom dia, meu filho. Uma honra estar aqui com você. Parabéns pela forma diligente que você está sempre aí, cara. Obrigado. Na semana passada, nós tivemos conosco aqui o doutor Vernon Simões, falando sobre análise do comportamento e uso de tecnologia para escolher o perfil de interpretação dos atores processuais, né? E hoje o nosso tema será estratégias em liberdade provisória, relaxamento de prisão, revogação de prisão preventiva e habeas corpus, do doutor Digero Liberato, que é referência, né? O doutor Digero, ele é mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela UFES, é bacharel pela mesma instituição, além de ser membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e Políticas, no Espírito Santo. É autor de livros e artigos nas suas áreas de atuação. Então, doutor Digero, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra recebê-lo aqui para a gente aprender contigo, fazer esse bate-papo. Com satisfação que a Comissão da Jovem Advocacia também lhe recebe, então lhe dou as palavras, né? E seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Iago. É uma honra poder participar desse evento que, como você muito bem colocou, é um bate-papo entre colegas. Ver aqui a presença de grandes juristas, doutor Davi, doutor Guilherme Pajola, doutor Jamilson, colegas da advocacia, já de longa data. Está ao lado do Augusto, que, além de grande advogado, tive a honra de ser professor. Enfim, espero que eu possa, ao longo desses poucos minutos, contribuir para que nós tenhamos nossas reflexões conjuntas. Não há pretensão aqui nenhuma de fazer uma aula, esse não é um evento de natureza dogmática. Eu queria agradecer também aqui a presença do Lucas, doutor Lucas Rainha. Paixão Rainha é meu braço direito e esquerdo no escritório, companheiro de guerras aí já há algum tempo comigo, e agradecer a presença dele também. E me colocar à disposição desde já de vocês. Eu queria propor a vocês que esse evento hoje não fosse no formato de aula ou palestra, mas sim no formato de um bate-papo, em que vocês sintam à vontade para trocar experiências, para mandar perguntas, e eu tentarei responder na medida do possível, e também para fazer intervenções, comentários sobre a experiência de vocês. Doutor Ian, vou tomar a palavra aqui, fazer a introdução inicial. Bom dia a todos. Estou vendo que tem uma galera bacana, grande jurista, como disse o doutor Digero, aqui presentes. Estou muito feliz pelo convite. Obrigado ao meu amigo querido Anderson Burke pelo convite. É sempre uma honra participar de qualquer evento, qualquer empreitada que o Anderson esteja. Ele sabe que pode contar comigo. É um cara sensacional, um advogado diferenciado. Saiu do Ministério Público e assumiu a advocacia como poucos. Meus parabéns, Anderson Burke, é uma honra. Eu vou falar do doutor Digero. Não sou suspeito para falar, porque eu conheço o Lud de fato. A gente estreitou a amizade aí há alguns anos atrás. E o Lud Digero, ele é brilhante, brilhante não por ser inteligente, porque ele é realmente um cara muito focado naquilo que faz. Tive uma oportunidade de fazer uma viagem com o Lud, me lembro, há 6 anos atrás. Eu tive uma das grandes experiências com um cara focado na profissão.
Estávamos em uma viagem de uma semana e ele tinha alguns processos de grande monta para poder tomar conta. E no intermédio dessa nossa empreitada lá, nessa nossa viagem, ele todos os dias tirava 3 horas, 4 horas para estudar e fechava o quarto. Eu tentava perturbar ele ainda ali, Lude, ele, cara, eu tenho que concentrar, eu tenho alguns processos para tomar conta, eu tenho alguns problemas para resolver. E foi para mim didático aquele momento ali também. A partir daquilo ali eu entendi melhor como conduzir a advocacia, onde é que você esteja na advocacia, você tem que estar presente para todos aqueles que são pessoas que você está tomando conta da vida. Cada processo é uma vida, e não é uma vida só, são várias vidas envolvidas. Eu sou muito grato a Deus de ter tido o Lugero como professor. É meu amigo pessoal, ele frequenta a minha casa, frequenta a casa dele, as nossas famílias se conhecem. É um dos homens mais inteligentes que eu tenho a oportunidade e a sorte de ter como amigo. Os adjetivos que foram colocados para ele aqui anteriormente são poucos. E eu sou muito feliz com a oportunidade de hoje. O tema hoje é de muita relevância. O tema hoje ele toca toda a advocacia criminal, a advocacia inicial, a advocacia já conduzida por alguns anos. É um tema difícil de lidar. Eu costumo falar no meu escritório, aqui para o Ricardo, que trabalha comigo, meu estagiário hoje, Ricardo Andrade, e a Júlia, costumo falar com os dois que, como eu tenho uma liberdade, eu tenho a liberdade como... Eu tenho o processo em si, eu tenho como uma doença, e a liberdade eu tenho como uma ferida. Eu costumo lidar com isso de formas antagônicas, porque você lidar com uma doença é o processo inteiro, que ao final vai ter uma sentença, transitada em julgado ou não, o processo vai transcorrer, mas você tem que ter a sensibilidade de lidar com a ferida, porque a ferida é a ferida daquela pessoa e a ferida de toda a família. Então, lidar com liberdade, e a OAB, o Anderson Burke, todos tiveram a sorte, tiveram a sacada muito grande de chamar aquilo de dinheiro hoje, para lidar com esse tema, é fundamental. É fundamental lidar com a ferida, porque você tem que sarar a ferida para você tocar melhor o processo. Dentro dessa empreitada toda processual, às vezes, a gente tem essa experiência, e tive essa experiência também com o Ludgero em alguns processos, que a soltura do preso, lidar com uma ferida, traz uma tranquilidade muito grande para que nós possamos conduzir toda a empreitada processual. Porque quando ele está em casa, ele até pode ajudar você, ele fora, ele ajuda você a conduzir o processo, ajuda o acusado, muitas vezes, traz para você muita coisa relevante para você tocar o processo. Então, assim, essa é a didática que eu tenho aqui no escritório. Hoje a gente vai falar de relaxamento. Relaxamento é um tema profundamente complexo. A ilegalidade ali da prisão, ela é muito tênue, e lidar com isso não é fácil. Todos nós aqui, eu estou vendo aqui, tem uma galera, tem juristas aqui, profissionais capacitadíssimos, que devem ter tido dificuldade, a gente tem dificuldade ainda hoje, às vezes, para poder fomentar, para poder explorar essa ilegalidade. E a gente tem dificuldade, encontra muitas vezes um magistrado que está com ojeriza, causa um distanciamento ali, tanto quanto junto ao órgão ministerial. Hoje tem feito custódia há 3 anos, então é muito peculiar, é muito tênue a linha, é difícil lidar com isso. A revogação, falo da mesma forma, eu volto a falar de revogação, eu vou só pincelar, que o doutor Lugero tecnicamente vai explorar. Eu costumo falar aqui no escritório, para a Júlia Farrage, o Ricardo Andrade, que trabalha aqui comigo, que o jogador de futebol, por exemplo, o jogador de futebol, ele tem uma carreira incrível, ele teve uma carreira brilhante, ele jogou, ele foi um atleta no time que foi um diferencial, e no final, no campeonato, ele não ganhou. Mas ele conseguiu conduzir o campeonato inteiro ali, mediando e na ponta quase ganhando. Mas a liberdade ele não conseguiu. Por vezes, a liberdade mesmo não vai vir. Vai vir após uma sentença, enfim, isso é fato. Mas é importante o jogador, eu falo do profissional, do advogado, é importante ele aprender a lidar com isso, com o resultado, explorar o resultado, porque é o resultado que vai colocar a estrela no quadro dele.
Na maioria das vezes. Não adianta jogar muito bem e não ter um resultado, porque uma sentença, às vezes, demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, e uma pena que deveria ser cumprida ali no fechado, a 3,5, 4,5, ele ficou 3 anos fechado. Então, é importantíssimo explorar isso, e eu tenho muito essa discussão aqui no escritório. Claro, de forma mais técnica, aqui a gente tem tentado montar o escritório mais ao contexto técnico, para poder trabalhar. Temos trabalhado muito em Brasília agora, e já falando de HC, o doutor Lugero vai explorar hoje, é um tema de profunda relevância, um tema muito delicado. Os HCs aqui no Estado do Espírito Santo, o doutor David, que está aqui, é o mestre dos HCs aqui no Estado, e eu tenho tido dificuldade aqui no escritório nesses HCs, mas em Brasília nós temos conseguido algum resultado. Ou seja, a gente tenta, é penoso às vezes, por vezes de fato é penoso, a gente tenta aqui no Estado, a gente tenta despachar, a gente tenta sustentar, o resultado não é. Em Brasília a gente tem conseguido alguns resultados relevantes e tem sido muito bacana trabalhar em outra instância. E eu vou passar aqui a bola para o doutor Lugero para iniciar a palestra. É uma sorte para todos nós termos aqui o Lugero hoje como palestrante. E, Luge, seja bem-vindo aqui à sala de bate-papo, essa conversa hoje jurídica. Augusto, muito obrigado pelas palavras. Eu quero que todos vocês saibam que elas são muito mais fruto da amizade do que de uma real análise sobre atuação. E o Dr. Augusto é suspeito, sem necessidade de contraditório, sem necessidade de exceção e de julgamento. E é o único ambiente que nós podemos tolerar que uma pessoa suspeita esteja à frente sem que isso traga prejuízo. Nesses eventos, doutor Augusto, muito obrigado pelas palavras, e eu queria agradecer ao doutor Anderson Burke, em nome da Comissão da Advocacia Criminal, ao doutor Iago, na Comissão dos Jovens Advogados, a Luciana, pela organização, e retomar aquilo que eu havia dito inicialmente, de que eu não pretendo fazer uma fala nem dogmática, nem uma fala do ponto de vista acadêmico. Hoje, a missão que me foi dada é uma missão difícil, pelo Anderson, que é falar sobre estratégias para a liberdade. E eu queria começar com uma premissa, que é importante, que às vezes nós nos esquecemos dela. Nem sempre na advocacia nós conseguimos parar para refletir sobre o que é importante. Muitas vezes as urgências nos consomem. Isso é um fato que envolve todos nós. Nós temos clientes para dar atenção, prazos para ser feitos, audiências, isso sem falar aquilo que não se ensina na faculdade. O escritório tem questões financeiras a serem resolvidas, tem questões de gestão. E, às vezes, se você não tomar cuidado com isso, se você não tiver isso claro, você vai conduzir a sua vida profissional sem que haja uma estratégia. E tanto na vida profissional quanto no processo, é importante que você tenha um caminho previamente traçado. E se fosse definir hoje o que eu pretendo tratar por estratégia, aqui falando agora voltado para estratégia processual, nós poderíamos pensar em traçar cenários, antever ações e reações de todos os envolvidos e, com base nesse cenário, buscar o melhor resultado possível. Nós sabemos que a nossa profissão não é uma profissão de resultados, é uma profissão em que nós temos o único compromisso de empregar a melhor técnica possível. Mas a escolha da técnica a ser utilizada depende muito da estratégia que foi traçada. Então, o Lucas é testemunha disso, eu tenho
até hoje é um momento para mim de muita tensão pessoal, é quando nós recebemos a missão para ingressar no processo nas fases iniciais, seja no momento da prisão ali, ou seja, para fazer a primeira defesa escrita, quando já é oferecida a denúncia para fazer resposta à acusação. Por quê? Porque ali está a necessidade de que seja feita uma estratégia para todo o processo. E isso ocorre também quando nós pensamos em liberdade. Não é admissível hoje em dia que nós possamos que nós façamos uma petição sequer, sem pensar em todos os cenários que ela possa provocar. Aquela frase que muitas pessoas dizem para você, o não eu já tenho, é uma grande mentira. Porque o não momentâneo pode ser um caminho para o sim numa instância superior, mas pode ser uma porta que se fechou de vez. E o advogado tem que ter consciência dessa responsabilidade. Responsabilidade de conseguir antever esses cenários e de, em conjunto com o cliente, eu digo em conjunto com o cliente, vou explicar por que eu falo em conjunto com o cliente, tomar algumas decisões. Por mais que nós tenhamos o conhecimento técnico, jurídico, sempre que possível, a tomada de decisão é importante que se ouça o cliente. É importante que você traduza esse mundo jurídico que nós estamos vivendo numa linguagem simples para ele, para que ele compreenda os riscos da tomada de posição estratégica. Porque quem suporta as consequências não é o advogado. Por mais que ele tenha confiança em você, é importante que ele saiba os caminhos que existem. E por que, na sua visão, você recomenda o caminho A ou o caminho B? Eu começo dizendo isso, gente, porque todos vocês sabem que tomar a decisão sobre o caminho a seguir ao longo de todo o processo não é simples. Não é simples, e esse é um dos grandes motivos que torna a advocacia criminal sempre tão tensa, um dos diversos motivos para o advogado criminalista. É uma responsabilidade muito grande, e aí o Augusto foi perfeito ao dizer que nós cuidamos de vidas. Eu costumo dizer que você pode até não chegar ao resultado exitoso, mas isso não pode não ter sido previsto por você. O que é inadmissível é o resultado não previsto ou cogitado. Ou seja, o primeiro dever do advogado, quando nós pensamos em estratégia, é cogitar cenários, porque você não pode, em hipótese alguma, pela atuação como advogado, piorar a situação do cliente. Essa é uma máxima que nós devemos ter presente quando pensamos em estratégia. O advogado não pode, em hipótese alguma, por conta de uma estratégia equivocada, deixar que o cliente dele esteja em uma situação pior do que ele estava quando da sua contratação. Essas são alguns apontamentos iniciais sobre a importância de que o seu caminhar seja pensado. Por óbvio, em algumas situações, alguns fatores previstos e até se vier a ocorrer algum fator imprevisível, podem levar a uma mudança de estratégia, e não é vergonha nisso.
desde que isso seja melhor ao seu cliente. Mas o ideal é sempre que todas essas variáveis estejam previstas ainda com maior grau ou menor grau de probabilidade. E qual é a dificuldade que nós temos em traçar a estratégia para a liberdade, para o processo? É que isso é um olhar para o futuro e ninguém tem bola de cristal. A dificuldade da estratégia processual é que você está num presente olhando para o passado, o que é? O fato criminoso que é imputado ao seu cliente. Você vai ter que trabalhar com uma reconstrução do passado e não sabe como vai chegar ao final desse processo, essa reconstrução do passado. Ou seja, o futuro que você vai encarar, o tramitar do processo, é um momento de reconstrução do passado. E aí eu sugiro a primeira, se eu pudesse falar de dica, mas me parece o primeiro exercício mental para estratégia. Escrever no papel, desenhar, escrever mesmo qual o pior cenário possível, qual o melhor cenário possível e qual o cenário mais provável. Qual seria o melhor cenário ao seu cliente? Qual seria o pior cenário ao seu cliente? E nesse intervalo entre o melhor e pior, qual é o mais provável? Eu vou falar para vocês depois sobre essa definição do mais provável, mas eu acho que é importante escrever isso, não deixar seu raciocínio solto. Muitas vezes nós vamos deparar com clientes que são altamente inteligentes e que fazem leituras muito boas do que acontece na sua realidade, mas que no momento, por estarem sendo investigados ou processados, perdem a capacidade de raciocinar. E o que o advogado tem que ser nesse momento, sempre nos processos, é alguém capaz de organizar as ideias, de organizar os raciocínios e de agir com razão. Por isso que, por mais que possa parecer uma besteira, escrever no papel e deixar ali um local que você possa depois retomar essas anotações sobre cenários possíveis é importante. Porque, infelizmente, isso vai ficar acompanhando o nosso dia a dia. Vai ser um momento de diversão, como disse o Augusto, que às vezes você vai estar lá, quando se pegasse, pensando no processo. Muitas vezes isso vai acontecer no meio da noite, com sonhos e pensando no processo. Então, é importante que você tente já traçar qual seria o pior cenário, o melhor cenário e o cenário mais provável. E para que você seja exitoso nisso, nesse traçar de cenários, alguns fatores são importantes. Eu queria listar 3 fatores, que, a meu ver, são determinantes para isso. Primeiro, ter mais de uma visão sobre o processo. Eu aprendi isso com meu sócio, amigo, o professor Flávio Cheim, que com uma humildade dele, que espanta a todos que os conhecem, às vezes ouve a opinião do que o estagiário pensa sobre o processo, do que os colegas pensam sobre o processo, do que a equipe pensa sobre o processo. E se você advoga sozinho, então quer dizer que a gente vai ficar sem internet? Se você advoga sozinho, não tenha vergonha alguma de ligar para um colega, de ligar para uma pessoa, um colega mais experiente, e falar assim: e aí, tudo bem? Como vai a vida? Cara, estou com um caso assim. Estamos, logo por óbvio, por questões éticas, você não vai mencionar, às vezes, não mencionar o nome do seu cliente, mas olha, tem uma questão central que está sendo discutida. Cara, o que você pensa disso, hein? O que você acha? Como que você acha? Já teve algum caso parecido? Como se portou? Veja, não estou falando de pesquisa da jurisprudência. O precedente, o acordo, é um resultado de um trabalho de longo prazo,
O que você pensa sobre esses caminhos aqui? Como você acha que o Ministério Público vai se portar? Como você acha que o juiz vai reagir a isso? Quando nós falamos sobre fatos e sobre teses que envolvem fatos, às vezes até a opinião do leigo ela é importante. Porque nós não podemos esquecer que o direito é um fenômeno social e nós estamos envolvidos na sociedade. O juiz, por mais técnico que seja, está envolvido em um ambiente social com variáveis sociais, com variáveis políticas, com variáveis que envolvem a cultura em geral, com variáveis que envolvem, ainda mais numa sociedade aberta, aquilo que é sempre trazido pela imprensa e pelos órgãos de comunicação social. Então, colher o maior número de ideias nesse momento, para você fazer uma leitura de cenários, é uma das questões importantes. Acho que o doutor Augusto levantou a mão. Doutor Augusto. Então, pegando o gancho, doutor Lugero, pegando o gancho do que você acabou de explorar, e que eu acho que é muito interessante, e eu hoje tenho usado um pouco menos, mas usei muito, inclusive através de você, do doutor Lugero, usei. Vão existir algumas situações processuais, provavelmente todos aqui, já aconteceu com todos aqui, em que, por mais que você tenha uma habilidade processual ou uma habilidade para lidar com a situação toda, com prova, você vai ter algum obstáculo cognitivo mesmo de avançar. E muitas vezes, mais do que essa ligação que pode ser feita, mais do que esse contato com o colega, às vezes uma parceria em um processo com um colega que está ali habilitado, com habilidade para lidar com aquele tema específico, é muitíssimo importante. Então, explorar os colegas por uma ligação é muito bacana. O doutor Lugero foi brilhante. Por um contato, por um café, você vai no escritório, vem aqui no escritório, eu vou, a gente já fez muito, eu e o Lugero, isso. Mas, muitas vezes, uma parceria em um processo, para conduzir um processo, e eu já fiz isso também com o doutor Lugero, ela salva a vida de um processo. Eu só peguei o gancho para não deixar passar. Tá bom, doutor? Redimensiona a palavra. Augusto, e essa observação sua, ela é muito pertinente e muito adequada, porque a advocacia ela acaba ficando muito ligado ao nome. Nós temos, a única coisa que o advogado tem é o nome, é a respeitabilidade local. E muitas vezes a confiança com que os outros atores apreciam determinada tese está muito ligada, sim, a quem vem afirmando, a quem traz isso. E eu mesmo, Augusto, não rejeito sempre que o cliente tem condições. Faço mesmo parcerias com comarcas do interior, com colegas de lá que lidam na comarca local, e da mesma forma em Brasília. Em alguns casos, nossos clientes, nós sabemos que o patamar de honorários em Brasília é um patamar elevado se comparado com outras capitais. Em algumas ocasiões, todos nós teremos que atuar lá e atuamos lá. Mas o conhecimento do colega que atua no local é algo imprescindível, até mesmo para te trazer impressões sobre possíveis comportamentos e possíveis cenários. Vou dar exemplo aqui, doutor Davi é um dos colegas aqui que atua muito conosco, que atua muito junto às câmaras criminais do nosso tribunal. E com o passar do tempo, com a experiência, nós já começamos a antever comportamentos, até mesmo por conhecer decisões, conhecer o entendimento de cada relator, conhecer o entendimento deles sobre determinados assuntos. Então, isso que o doutor Augusto mencionou é algo que nunca pode ser descartado dentro da estratégia processual, que é, inclusive, trabalhar em conjunto com alguém que tem uma visão melhor sobre você, sobre determinado assunto, sobre determinado tema ou sobre determinado ambiente. Doutor Augusto.
Não, acho que a mão está levantada aí, mas eu já... Era exatamente o que eu falei anteriormente. Eu falei que ainda falando do aspecto geral, sobre a elaboração da estratégia, 3 fatores eram importantes. O primeiro eu falei que era uma visão ampla sobre os fatos e sobre as circunstâncias. Um segundo fator que me parece importante diz respeito sobre um conhecimento profundo das teses que serão discutidas. E aí eu queria já mencionar algo a vocês. Chega em determinado momento da carreira que vocês vão sentir que os manuais não suprem a necessidade de enfrentamento do dia a dia. Os manuais são consultas rápidas sobre temas que, em geral, já estão consolidados. As teses, em geral, que estarão nos tribunais superiores daqui a 5, 6, 7 anos, elas são encontradas primeiramente em artigos científicos e em teses de mestrado e de doutorado. Então, não adianta achar que vai ser lendo artigo de internet, que a geração mais jovem hoje em dia vai, ou muitas vezes confiar só no estudo dos precedentes, que você vai conseguir saber quais são as teses possíveis de ser trabalhadas no processo. Lembre-se que uma tese, para chegar a ser apreciada por uma corte superior, ela precisa, se não for na via do habeas corpus, na via do processo, de um debate nas instâncias, o chamado pré-questionamento. Então, eu vou exemplificar com 2 exemplos com vocês aqui, bem corriqueiros. Muitos disseram que a segunda turma do Supremo havia feito uma mudança de entendimento com o que diz respeito à decisão de pronúncia, afirmando que teria sido alterado, que agora não se aplicaria não mais uma presunção em favor da sociedade, um indúbio pro società, mais uma presunção de inocência na decisão de pronúncia. E para quem foi ler o voto do ministro Gilmar Mendes naquele assunto, viu que não se tratava de nada disso, mas de um tema que está sendo debatido na academia há quase 10 anos, chamado estándares probatórios. Ou seja, um tema que agora que está se tornando mais popular nos artigos na internet, nos precedentes, era debatido há mais de quase 10 anos, quando foi publicado um livro que virou um marco aqui no Brasil, chamado A Prova no Juízo Civil, Penal e Tributário, de um professor gaúcho, e trazendo aqui para o Brasil uma discussão que já estava ocorrendo na Europa, em especial na Espanha e na Itália, sobretudo capitaneada pelo professor Jordi Ferrer Beltrán. Então, o que é a dica que eu digo aqui sobre a estratégia? No que diz respeito à parte jurídica. Tenham o hábito de ler revistas científicas da nossa área. Eu vou recomendar 2. São 2 revistas científicas autorizadas. A primeira delas é a mais tradicional, é a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é mantida pela Revista dos Tribunais com o IBC-CRIM, chama RBC-CRIM. E a Revista de Direito Processual Penal, que é uma revista mais recente, essa é aberta, gratuita, em que a gente consegue ali conhecer o que há de novidade na academia. Quem quiser pesquisar, por exemplo, a Faculdade de Direito da USP é sempre um repertório de teses novas. Você consegue pesquisar na biblioteca ali, chamado um sistema Dédalus. Você pode pesquisar na internet, Faculdade de Direito da USP, e clique em acessar a biblioteca e pesquise, acompanhe as dissertações de mestrados, as teses novas, porque ter uma visão sobre isso vai permitir que você, já no início do processo, comece a trazer uma tese que daqui a alguns anos estará sendo discutida. Então, vocês que estão acompanhando, por exemplo, a mudança de jurisprudência da 6ª turma, no que diz respeito da 6ª turma da STJ, sobre o reconhecimento pessoal, a discussão daquilo ali, que é a discussão sobre falsas memórias, já ocorre na academia há mais de 15 anos.
há mais de 15 anos. Ou seja, há um tempo para que a jurisprudência comece a debater aquilo que é proposto em sede doutrinária. E aí, infelizmente, como nós pensamos em estratégia a curto, médio e longo prazo, é necessário que nós dediquemos um tempo da nossa vida a nos atualizarmos sobre essas possíveis teses. Aqui, você está falando, Diário, mas como é que eu vou fazer isso tudo? Já não tem tempo direito. Aqui há uma recomendação que eu sei que nem sempre no início da advocacia é possível, mas tão logo quanto busquem. Evitem atuar em inúmeras áreas do direito. O ideal seria que você atuasse em uma ou, no máximo, 2 áreas do direito. E aí eu retomo o que o Augusto disse. Procuraram você para fazer uma ação indenizatória? Cara, pega o colega seu do cível. Procura o colega seu de confiança do cível, que faça do cível, encaminha para ele, é o mundo dele. Ele conhece os magistrados, ele vive aquilo ali, ele sabe como é a lógica de cabeça do colega daquilo ali. Mas não se perca nisso, você não vai ter tempo para conhecer Dr. Ricardo Rocha, aqui no bate-papo, um grande amigo. Já postou, a doutora Luciana também já postou os links que eu mencionei aqui. Mas não deixe de fazer isso, não tente abraçar o mundo, é impossível. Você não vai conseguir ter um grau de verticalidade, não vai conseguir ter um grau de aprofundamento, e com isso vai limitar a sua capacidade de pensar uma estratégia. Quanto mais conhecedor você for da sua área, melhor é a chance de você conseguir traçar cenários e, a partir desses cenários, conseguir fazer estratégia processual. Só pegando um gancho, um segundo, Lúcio. Primeiro, doutor Ricardo Rocha, um grande abraço. Que honra tê-lo aqui. Grande amigo, que eu amo muito. E dessa mesma forma, desculpa não ter levantado a mãozinha antes de falar, Iago, mas nessa mesma empreitada você acaba aumentando o seu campo de atuação com uma grande parceria. Se seu escritório, naquele lapso temporal, teve uma tendência a ter algumas captações naquele sentido, você continua atuando como uma pessoa que tem habilidade naquela área, e é basicamente isso mesmo. E o terceiro fator, que, a meu ver, ele influencia muito o conhecimento que você precisa ter para elaborar a estratégia, diz respeito a uma obrigação diária que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de nos colocarmos no lugar dos outros operadores de direito que convivem conosco de forma respeitosa, e conhecer as possibilidades e as limitações que às vezes são inerentes ao cargo, são inerentes ao contexto, são inerentes às regras de convivência do âmbito dele. E por que eu digo isso? Porque respeito ao colega que está numa função contrária, seja como promotor, seja como juiz, seja como delegado, como investigador, e humildade na hora de entender que a nossa visão de mundo, a nossa visão dos fatos, não é necessariamente a única, a melhor e a que deve necessariamente prevalecer, é o primeiro caminho para que se possa estabelecer o diálogo. E eu digo isso porque não é muito comum, sobretudo quando nós saímos da faculdade e estamos acostumados a conhecer os posicionamentos doutrinários, jurisprudenciais, e você começa a advogar, começa a obter umas decisões contrárias, e muitas vezes os colegas passam a tecer críticas pessoais contra o julgador, pessoais contra órgãos julgadores, sem lembrar que o direito também um produto de natureza cultural.
seja na elaboração das normas, seja na interpretação das normas. As normas são elaboradas por representantes que não saem de outro planeta. São representantes do povo que são eleitos para o Congresso. São representantes do povo que julgam nas cortes superiores, que são representantes do povo que julgam ali. O julgador do tribunal está envolvido no contexto. Ele tem amigos, ele tem pessoas com quem ele pratica atividade física, ele tem familiares. Então, é importante que haja respeito com isso. Eu digo sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos um tribunal, hoje, no âmbito do nosso Estado, um tribunal acessível, de modo geral, aos advogados, um tribunal que tem um perfil menos garantista, mas que nem por isso deve ser objeto de críticas, que nem por isso autoriza o advogado a sair comentando, falando mal do jogador. Veja, isso sobretudo em locais como o Espírito Santo, veja, mesmo em locais maiores, o dano, às vezes, ao seu cliente é gigantesco por conta disso. Então, na hora de elaborar uma estratégia, você tem que se pensar quais são as condições de possibilidade de que uma decisão favorável venha uma decisão favorável ou desfavorável, mas se colocar à luz sempre do lado contrário. O que você, se fosse Ministério Público, nesse caso, e é um órgão que tem por dever proteger os interesses coletivos e difusos da sociedade, como você se manifestaria? E aí, talvez, com isso, você já começa a antever qual vai ser a manifestação do Ministério Público. E ao antever a possível manifestação do Ministério Público, você já pode começar a contornar possíveis argumentos, você já pode começar a pensar numa estratégia de como fazer com que aquele argumento contrário que hoje existe, no futuro, deixe de existir. Tá? Eu vou depois entrar sobre cada uma das modalidades, mas ontem eu conversava com o Lucas quando eu preparava essa apresentação, e ao olhar esses três fatores que eu disse, ao olhar para os outros atores do direito, ao colocar suas teses, o seu conhecimento jurídico, e ao fazer esse cenário de fato, você não pode, em hipótese alguma, fazer uma leitura que seja não realista. Veja, se você está diante de uma decisão que decretou uma prisão preventiva por conta de uma ameaça que é atribuída ao seu cliente, a uma testemunha, uma coação de testemunha, você olha para o fato, para a prova dessa possível coação à testemunha, e você vê ali, olha, você olhou e falou assim, realmente é uma prova ruim ao cliente. Você pede uma segunda leitura, o pessoal da sua equipe fala, olha, realmente pode até não ter sido assim, mas a primeira impressão de quem olhar para essa prova que foi trazida pela autoridade policial é de que houve realmente uma coação. Se você está diante de um cenário desse, a preventiva foi decretada com esse fundamento, nós sabemos, pelo conhecimento jurídico, que esse é um dos poucos casos em que os tribunais realmente se fecham, inclusive os superiores, quanto à revogação de prisão preventiva. Eu vou lembrar a vocês, por exemplo, aqui, que no auge da Operação Lava Jato, quando foram decretadas as prisões preventivas dos executivos da Odebrecht, todos os executivos foram soltos, à exceção, na época do então diretor-presidente Marcelo Odebrecht, porque o fundamento era um bilhete que teria sido entregue por ele no cumprimento da operação para que fosse distribuído determinada prova sobre as sondas. Então, vejam, essa leitura realista, à luz do que tem dos fatos, da sua experiência com os fatos, à luz da tese, à luz dos comportamentos, não adianta você ficar pedindo ao juiz para revogar a prisão preventiva dele ali, que ele não vai revogar.
E o Ministério Público não vai opinar favoravelmente. Isso muda a sua estratégia. A sua estratégia tem que ser outra. Se é ou você consegue construir, afastar, demonstrar que aquela prova não retrata a realidade, ou você tem que correr com a instrução para que a testemunha seja ouvida logo e o fundamento da prisão desistir. Eu comecei falando desses 3 fatores, porque esses 3 fatores vão estar imbricados. Eu dei só esse exemplo da prisão para garantia na instrução criminal, porque ela pode mudar tanto ela pode fazer que o advogado, ao invés de tentar obter a liberdade por excesso de prazo, obtenha pela realização da instrução. E tomar a decisão sobre isso, sobre qual caminho seguir, é sempre o momento mais difícil. E Augusto? Então, pegando o gancho do Dr. Lugero, eu sou viciado, fascinado em prova mesmo, gosto muito, a gente costuma muito discutir aqui sobre prova. Então, dentro do que o Dr. Lugero falou, essa valoração do contexto probatório positivo e negativo, ele é fundamental para a condução do processo nessa fase, nessa hora de você sarar a ferida, que é a prisão, se porventura tiver condições de sarar. Então, foi brilhante o Lugero quando disse que avalia essa prova, independente de qual prova for. Coloca um pêndulo na balança e faz a avaliação e começa a cercar essa prova negativa, esse contexto probatório negativo, para você poder fazer, para você poder discutir, você vai ter que, no mínimo, equiparar ou chegar muito próximo com o contexto probatório positivo, porque senão você não vai conseguir. Eu concordo muito, muito com isso, doutor. Obrigado, Lúcio. E agora, falando um pouco mais especificamente, vamos falar sobre as modalidades de prisão e estratégias de cada uma delas. E quando nós pensamos em relaxamento de prisão ou em obtenção de liberdade provisória, nos sempre vem muito à mente a questão da prisão em flagrante. E a questão da prisão em flagrante tem algumas variáveis envolvidas. Primeiro, o ambiente policial, que é um ambiente, por vezes, inóspito ao advogado. O advogado é visto como alguém que chega lá para atrapalhar o trabalho da polícia. E isso tem que ser... Não espere uma realidade diferente disso. Temos que agir sempre com muita educação e com muita polidez e muito respeito, mas não tenha dúvida disso, que o advogado é visto ainda por alguns delegados e aí por alguns investigadores, pelos policiais militares, como alguém que chegou lá para atrapalhar o trabalho que foi feito e que, na visão deles, a pessoa foi presa, não deve ser solta. Quando a pessoa é posta em liberdade, imediatamente a imprensa faz um ataque massivo. Por exemplo, quem tiver a oportunidade de ler o editorial de A Gazeta de hoje, é um editorial contrário às balizas da Constituição, pedindo uma punição imediata nos casos de acidente, como se fosse possível que nós tivéssemos um processo sancionatório sumário sem o respeito das garantias, como se a liberdade não fosse a regra, por maior que o mais trágico que sejam os acontecimentos. Então, nós vamos enfrentar esse cenário. Às vezes, ainda um segundo revés, uma segunda dificuldade, que muitas vezes é o primeiro contato com o cliente. Ele não conhece, às vezes é chamado da delegacia, foi indicado, procurado pela família. Ele está nervoso, tenso, passando pelo pior pesadelo da vida dele. E esse primeiro contato com o cliente, ele até pela estratégia, ele é importante, porque ele está muito ansioso e às vezes a ansiedade dele é uma ansiedade para querer falar. Ele quer falar, ele se sente injustiçado, ele quer falar. E aí entra sempre no grande dilema da advocacia nesses momentos. Falar ou se valer do silêncio?
essa é um dos grandes desafios. O doutor Rafael Almeida, o doutor Ricardo Pimentel fez um comentário aqui que é perfeito. A percepção que se tem é que o juízo de primeiro e segundo graus atuam como órgão de segurança pública para manter prisões provisórias. Ricardo, isso é uma realidade não só aqui no Espírito Santo, no Brasil todo, e até mesmo as cortes superiores, quando estão julgando ações penais de forma originária e estão pressionadas socialmente, também agiram em momento muito próximo no nosso passado, como os tribunais de segunda instância. Então, eu costumo dizer que isso a gente tem que aceitar que vai, não que é correto, aceitar que vai ser assim e buscar soluções para contornar. Já a partir da premissa que eles vão agir nisso e buscar soluções para contornar. Eu vou tentar falar algumas soluções estratégicas, Ricardo. Você é muito conhecedor disso, um advogado experiente, muito experiente, mas como nós podemos contornar? E utilizar desse defeito do sistema para a obtenção da liberdade. Mas eu falava que na delegacia, o grande dilema ali é se o cliente vai falar ou se vai se valer do interrogatório, porque isso pode influenciar e muito a estratégia sobre a liberdade. Eu costumo dizer que a decisão tem algumas variáveis. A primeira variável é que tudo que o réu tem no processo penal é a palavra dele. E o advogado tem que ter ciência disso. Por quê? Porque uma versão que é vacilante ao longo do processo, uma versão que é infirmada, que é desmentida ao longo do processo, tirem muito a chance daquele juízo de dúvida que muitas vezes é o suficiente para a absolvição. É a palavra firme, uníssona do réu ao longo do processo e que pode levar no futuro o juiz a uma absolvição. É ela que muitas vezes pesa no momento de conceder uma revogação de uma prisão. E, por conta disso, eu sempre faço algumas perguntas a mim mesmo. E é que eu queria trazer a vocês. Primeira pergunta, você tem conhecimento integral dos autos? Você tem certeza de que tudo que está ali exibido a você é o que vai ser utilizado ao final da investigação? Se você não tiver certeza, é mais recomendável o silêncio. Se você não tem certeza do material, nós sabemos que existem diligências que, até a súmula 14, permite que o acesso não seja concedido por estar em curso. E saibam, é muito comum, em especial se houver operações que no momento da prisão estejam ocorrendo interceptações telefônicas ainda com áudio ativo, que é uma das estratégias que a polícia utiliza. Ou seja, durante a interceptação telefônica, forçar intimações, deflagrar prisões, para ver para quem os investigados ligam, para ver se eles perdem para destruir uma prova. Então, se você não tem conhecimento ainda integral das provas dos autos, há a possibilidade de que realmente aquela prisão em flagrante ou mesmo preventiva esteja acompanhada de outras medidas investigativas. Isso reduz na sua balança o juízo favorável ao interrogatório. Ou seja, se você não tem conhecimento ou tem dúvida quanto a isso, é necessário ali uma primeira considerar essa situação. A segunda pergunta é: a versão que foi dada pelo seu cliente, se ela for averiguada pela autoridade, se a autoridade for diligenciar, ela tem chance de ser comprovada ou infirmada? Veja, nós sabemos que, uma vez concluídas as investigações e o cenário
probatório da acusação, de certa forma, já delimitado, raríssimas são as vezes em que lá no curso de instrução vai se apurar, a polícia vai voltar a reabrir para ver se produzir prova para infirmar ou não infirmar aquilo que o réu, que fala por último, ou as testemunhas da defesa trouxeram. Em compensação, se isso é dito no âmbito da investigação, é possível que se saia em busca de provas, normalmente para desmentir aquilo que o acusado disse. E aí minha pergunta, quais são as diligências ordinárias que a autoridade policial vai fazer? E aí vem no lado contrário, a pergunta excelente da Luana, da Luciana. Qual o risco do direito ao silêncio do interrogatório para o decorrer do processo? Para o decorrer do processo, nenhum. Para a revogação da prisão, é visto muitas vezes pelos tribunais como alguém que se valeu do silêncio, como um ato de autocriminação? Infelizmente, sim. Por mais que não se coloque no processo, às vezes é visto assim. Mas se você não tiver segurança de que aquele interrogatório, que ele pode trazer o mal maior, eu vou usar o seu exemplo, Augusto, para o tratamento da doença, não use para o tratamento da ferida. Brilhante. Excelente. Porque se você não adianta obter uma revogação na prisão e condenar o seu cliente. E às vezes é justamente o contrário. Às vezes, gente, quando o advogado estica um pouco a corda, que o delegado fica puto. Você não quis falar, fica nervoso. A ojeriza é instantânea. Às vezes, erros jurídicos são cometidos. E até perdoe aí pela palavra menos formal. O delegado fica nervoso. E, às vezes, esse esticar da corda provoca, por exemplo, com que a prisão seja decretada, um dos fundamentos da prisão venha dizendo que o réu não contribuiu com as investigações. E se isso vier como fundamento para a prisão, já se abre um novo caminho, porque vocês são conhecedores da jurisprudência dos tribunais superiores, e a jurisprudência dos tribunais superiores hoje é uníssona, no sentido de que não haver contribuído com a investigação não é fundamento para a prisão. Manutenção. Excelente. Nós conhecemos o julgamento do Supremo quanto à inconstitucionalidade ou a não recepção lá da condução coercitiva, e eu queria fazer uma pausa aqui. Leiam o inteiro teor de todas as decisões do Supremo em sede de controle concentrado, as ADPFs e as ADIs, porque na fundamentação dessas decisões há sempre muita coisa boa. E naquele caso da não recepção das conduções coercitivas, o Supremo foi claro ao dizer que o réu não é obrigado a depor, que ele não é obrigado a ser conduzido, que ele não é obrigado a colaborar com as investigações e que isso não é fundamento para a prisão. Então, às vezes, é justamente isso, esticar um pouco a corda, que é também uma medida para resguardar o seu cliente ali, que vai permitir que novas linhas se abram. O que eu queria só dizer é: não caiam no discurso sedutor da autoridade policial de que, se ele confessar, eu vou pedir, vou deixar de prender, vou pedir, é mais fácil, porque isso a longo prazo pode ser muito prejudicial. Muito prejudicial. Em resumo, eu só recomendo um interrogatório mencionando as questões de fato, abordando as questões de fato, se você tiver plena certeza que teve acesso integral aos autos e as medidas, e que não há medidas cautelares em curso. 2, se a versão do seu cliente for uma versão que possa ser sustentada até o final sem prejuízo a ele. Se não, você não tem certeza disso, a melhor opção é o direito ao silêncio. E aí nós avançamos.
porque esse réu foi submetido a... Eu vi uma pergunta do Davi aqui. Davi, eu vou tratar... Tem duas perguntas muito boas aqui, a do Davi e a do Ricardo. Eu vou trabalhar as duas. E essa prisão, ela vai ser submetida a uma audiência de custódia. Essa prisão em flagrante submetida à audiência de custódia. E eu vou dizer, no nosso tribunal, do Tribunal de Espírito Santo e alguns tribunais, ainda não se adotou, não se adequou ao atual entendimento dos tribunais superiores de que a audiência de custódia também é exigida para a prisão preventiva. Tá? Já há algum tempo nós temos feito reclamações ao Supremo Tribunal Federal nesses casos em que não é feita prisão preventiva, não é feita audiência de custódia de prisão preventiva, a Justiça Federal faz, a Justiça Estadual não faz, não com o pedido de que seja feita a revogação pela ausência de audiência de custódia, mas para que se obrigue a fazer. E acho, Lucas, acho que, se não me falha a memória, acho que em todos os casos que nós fizemos, em todos eles a reclamação foi julgada procedente para determinar isso. Qual o impacto disso? Mas vai fazer audiência de custódia, mas vai manter a prisão de volta, em especial se for uma prisão preventiva decretada em razão de uma operação. Mas, a título de estratégia, é importante que a autoridade judicial saiba que o que está acontecendo no processo está sendo submetido às outras instâncias. É importante que ela tenha que se deparar com o réu, observar as condições do réu, as condições pessoais do réu. Gente, a audiência de custódia foi trazida no nosso sistema diante do reconhecimento de que o contato pessoal perante a autoridade judicial com o interrogado, com o acusado, é essencial para a avaliação das medidas cautelares. Mas, seja por prisão preventiva ou por prisão em flagrante, ele é submetida a uma audiência de custódia. E vejam, a gente não pode esquecer que qual é o objetivo da audiência de custódia. O objetivo da audiência de custódia é saber se vai ser decretada uma preventiva ou não. Se a prisão em flagrante vai ser convertida em preventiva ou se a preventiva vai ser mantida. E aqui nós temos um dilema. Qual é o dilema estratégico? Ou se obtém uma revogação, ou se obtém um relaxamento, ou uma não conversão em prisão preventiva, ou você tem que batalhar para que essa decisão seja a menos fundamentada possível. Por quê? Porque ela se torna mais fácil de ser atacada depois, seja perante o juiz natural, quando o processo for distribuído ao juiz natural, seja pela via do habeas corpus. Então tem que ter muito cuidado naquela sustentação oral que a gente faz ali na audiência de custódia, com que a gente sustenta, porque às vezes, em respeito ao advogado, a decisão enfrenta um tema que seria melhor se ela ficasse silente sobre isso. Qual é a pior capítulo da decisão para ser combatido em sede de habeas corpus? Capítulos que dizem respeito a premissas fáticas. Porque há uma resistência muito grande dos tribunais em rediscutir premissas fáticas em sede de habeas corpus. Então, a estratégia da audiência de custódia é: explorem muito as condições pessoais favoráveis, explorem e tudo aquilo que você imaginar que possa ser dito sem que seja assim, que a chance de ser rejeitado seja muito pequena. Se a chance de rejeição for grande, não insistam. Eu vou dar um exemplo aqui. Se diante da leitura do caso, até pela gravidade, pela repercussão do caso, por exemplo, pela quantidade de droga, uma prisão envolvendo o tráfico, por exemplo, você chega à conclusão de que, inclusive pela sua experiência, a chance de obter uma revogação é grande, é pequena, a chance maior de conversão em preventiva, para que você vai ficar insistindo para que o juiz na audiência de custódia se manifeste sobre as medidas cautelares diversas da prisão? É melhor que a decisão venha genérica.
é melhor que ele não aprecie de maneira fundamentada, porque você terá um capítulo para discutir em sede de habeas corpus. Nós sabemos que os tribunais superiores hoje levam muito a sério as medidas cautelares diversas da prisão, em especial quando o juiz não fundamenta o porquê de elas serem inaplicáveis. Então, eu não sei como é que eu estou com o tempo, eu já estourei o tempo, mas eu pretendo não me alongar demais. Gero, fica à vontade, a gente está aqui para ouvir o doutor mesmo. Então, assim, a gente não tem tempo limitado, fica à vontade, tá bom? Tá bom, obrigado, Luciana. Se há uma leitura sua de que a prisão será decretada, faça o possível para que aquele modelo que está sendo aplicado ali, que às vezes é aplicado o modelo de decisão, seja aplicado ao seu caso, que ele venha o mais genérico possível, porque isso vai permitir que você possa trabalhar essa decisão melhor depois. Gente, não precisa mencionar para vocês aqui que a maior quantidade. Davi, eu não sei se eu ainda não recebi o meu exemplar, Davi, autografado do seu livro lá do escritório. Não, Davi, brincadeira, já comprei, estava aguardando chegar aqui, fiz questão de comprar, depois levo para você autografar. Eu não vi se você fez a pesquisa estatística, mas pelo menos o sentimento, acho que é generalizado nosso, até para vocês assistirem as sessões, é que a maior parte da concessão de habeas corpus revogando prisões preventivas hoje é por vícios de fundamentação. Vícios de fundamentação da decisão. Então, lembra aquela premissa da estratégia? Não piorar a situação do cliente? Às vezes, se você já tem o sentimento de que a prisão vai ser mantida, não force uma decisão que seja extremamente fundamentada. E, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, não embargue de declaração. Por quê? Porque se reconhece que o embargo de declaração tem natureza integrativa e poderia ainda, há uma distinção se o juiz poderia reforçar a fundamentação da prisão em sede de embargos, da defesa. Me parece que não, tá? Me parece que não é possível, mas há uma corrente doutrinária que entende que, pelos embargos de declaração ter natureza integrativa, seria possível reforçar a fundamentação. Então, assim, é muito melhor, eu nunca recomendo que se realize embargos de declaração da decisão que decreta preventiva, salvo se você tiver realmente um motivo muito justificado, um erro de fato muito grande na decisão, e que não tem problema nenhum ser trazido no pedido de liberdade provisória. Uma última lembrança aqui, ainda sobre a audiência de custódia. O juiz da audiência de custódia, ele tem até pelo volume, pelo papel da audiência de custódia, há uma certa rejeição, uma certa dificuldade em apreciar aspectos de fato. Então, a chance de vir uma decisão que não aprecie as suas alegações de matéria fática é muito grande. Tá, gente? Salvo se for caso de relaxamento, que não tem jeito, relaxamento é a ilegalidade da prisão, você não tem como enfrentar essas questões fáticas. Mas evitem trazer essa matéria. Por quê? Porque é melhor que ela seja deduzida junto ao juízo natural. O juízo natural tem mais tempo que o juiz da audiência de custódia para lidar com questões fáticas. Você vai perder, infelizmente, alguns dias? Vai perder alguns dias. Mas é melhor o juiz natural apreciar os fatos pela primeira vez do que ele ter apreciar uma decisão do colega que já apreciou inteiramente e rejeitou a sua alegação. Ok? Me parece que, em termos de estratégia, as questões que envolvam matérias fáticas devem ser trazidas para o juiz natural. Teve uma pergunta do Ricardo, que foi uma pergunta muito boa do Dr. Ricardo Pimentel. Vou ler para vocês todos aqui, vou tentar incluir porque ela está no nosso contexto. Algumas prisões provisórias
são fundamentadas em depoimentos testemunhais coletados na fase do inquérito. O que você acha da justificação criminal como forma de aclarar ou refutar esses depoimentos antes da audiência de instrução? Ricardo, é o grande dilema, porque inverter a ordem da prova de defesa antes da audiência de instrução, ainda mais quando está baseado nisso, traz uma série de riscos também, tá? Se forem depoimentos que digam respeito a risco à instrução criminal, por exemplo, possíveis coações de testemunha, aí me parece sim que a única forma que você tem é tentar a justificação ou trazer elementos produzidos pela defesa em sede de investigação defensiva. Nós sabemos que o Conselho Federal autorizou, lá no final de 2018, a possibilidade de investigação defensiva pela defesa, trazer, ainda que sejam atos notariais, para tentar sensibilizar o juiz natural a revogar a prisão, porque senão o único caminho que força é realmente agilizar para que esses depoimentos ruins sejam ouvidos em juízo. É sempre muito importante, colegas, que ao ter contato com testemunhas, o advogado, de preferência grave, avisa a testemunha que o seu motivo é fazer questionamentos para ela, que ela pode ficar livre para responder o que ela quer, se você está tendo contato com a testemunha fora do juízo. Deixe bem claro que o seu objetivo ali não é induzir a resposta dela. Mencione nesse depoimento que você está fazendo isso amparado numa resolução, num provimento do Conselho Federal da OAB, para evitar depois que você seja acusado indevidamente de estar procurando testemunhas para induzir o depoimento de testemunhas. E isso, nós sabemos que o ambiente policial é um ambiente muito, muito cruel ao advogado. Então, qualquer procura... Por isso que a solução do Dr. Ricardo mencionou ali a possibilidade de fazer justificação, é um caminho, tá? É um caminho possível, sendo que você tem três: a justificação, a investigação defensiva ou buscar agilizar a instrução. O Davi perguntou o seguinte: o que eu acho da necessidade de pleitear revogação no juízo natural após a audiência de custódia para não configurar supressão de instância em habeas corpus? Gente, tudo aquilo que seja matéria de fato, nós não vamos conseguir discutir em sede de habeas corpus. Há uma resistência gigantesca a isso. E a sede própria para discutir isso é em sede de pedido de revogação junto ao juízo natural. Teses de direito, por exemplo, que não tenham sido debatidas, não tenham sido trazidas na própria decisão que decretou preventiva, como, por exemplo, incompetência absoluta, é recomendável que sejam deduzidas também perante o juízo natural. Então, ilicitude de interceptação telefônica, competência, essas questões, o ideal é que elas sejam deduzidas ao juiz natural. Espere que o juiz natural se manifeste sobre elas para que, então, se vá ao habeas corpus. E aí, com isso, eu vou já caminhar para o habeas corpus. E antes de caminhar para o habeas corpus, eu sempre todo advogado tem uma dúvida. Tive a preventiva, vou direto ao habeas corpus ou peço o pedido de revogação ao juízo natural primeiro? Que é uma dúvida, até por questões envolvidas, questões sociológicas envolvidas. Tem juiz que se sente extremamente ofendido, foi direto ao tribunal, nem veio pedir primeiro aqui. Isso acontece? Acontece. E eu costumo dizer da minha experiência que a melhor análise é o seguinte: se a decisão que decretou a preventiva é muito ruim, é muito frágil, ataque ela pela via do habeas corpus. Vá ao juízo do primeiro grau com pedido,
com um fundamento diferente daquele que você não deduziu no habeas corpus. Faça as duas vias. Por isso que a advocacia, a questão da liberdade é tão trabalhosa. Porque, veja, ao mesmo tempo aqui do que eu falei, você pode estar com uma reclamação no Supremo por não realização da audiência de custódia, um habeas corpus, o primeiro habeas corpus junto ao tribunal e um pedido de liberdade. Eu acho extremamente importante que você separe o que é objeto daquilo que vai ser submetido ao tribunal nesse momento e não descartar a possibilidade junto ao juiz natural. O juiz natural é a única via para você reapreciar questões fáticas que estavam na decisão. E aí é importante, às vezes, levar documentos, se houverem, provas pré-constituídas que a defesa possa ter, para que ele, após ouvir o Ministério Público, para depois proferir uma nova decisão. Impetrado habeas corpus, junto ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, você está com o habeas corpus pronto, e eu queria falar algumas coisas sobre a estratégia do habeas corpus, sem prejuízo de estar aqui na presença de um dos grandes especialistas no assunto, doutor Davi. Mas a primeira estratégia é averigue sempre se há relator prevento. Sempre. Porque você evita uma perda de tempo com discussões sobre prevenção, e se houver prevento, você já consegue construir uma peça mais voltada aos precedentes daquele relator, daquele gabinete. Okay? Como é que a gente faz isso? Consultando no tribunal, na segunda instância, pelo número do processo originário ou pelo número dos corréus, pelo nome dos corréus. Então, mas sempre averigue primeiro se há um relator prevento. A segunda parte da estratégia é lembrar que o habeas corpus tem que ser extremamente curto. Habeas corpus hoje em dia tem que ser curto. A gente não pode negar o volume que os tribunais trabalham. O Lucas está aqui comigo. A nossa meta sempre hoje em dia é de 10 a 15 páginas no máximo, se não menos. Os tribunais sabem que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Você não precisa dizer isso, você não precisa transcrever doutrina sobre isso. Você não precisa transcrever precedentes sobre isso. Você não precisa transcrever a íntegra da decisão, porque a assessoria vai ler a decisão inteira antes de apreciar. E aí, nessa construção da peça, algumas dicas, algumas questões estratégicas. Todo mundo, quando você pega uma peça, uma sentença, às vezes até de forma corrida ali, todo mundo, antes de ler a peça, faz uma leitura transversal. Então, tem uma peça primeiro organizada. Deixa organizado uma síntese da decisão, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Deixe, de preferência, tópicos, cada um dos seus fundamentos, por que a decisão tem que ser revogada. Por exemplo, da inexistência de risco à ordem pública. Não tem por quê. 2.1, porque utilizou fundamentação, gravidade em abstrato. 2, ou seja, sejam pontuais. Quem bateu o olho na leitura transversal tem que ser capaz de enumerar rapidamente quais são os fundamentos da sua peça. Lembra que eu falei de colocar no lugar do outro? Em 2009, quando a ministra Maria Tereza esteve aqui no evento, no nosso tribunal, ela registrou que eles recebiam cerca de 30 pedidos liminares por dia na STJ. Quem puder ouvir os desabafos dos ministros Schietti e Sebastião sobre isso, é absurdamente impossível. Não é só para o relator, não, tá? Até para as assessorias, hoje em dia, o volume é gigantesco. Então, sejam extremamente objetivos e organizados. No que diz respeito a precedentes, a menção a precedentes, de preferência, casos semelhantes, inclusive com a matéria fática. Cheque se o crime é o mesmo. Jamais citem um precedente que você não leu a íntegra, o inteiro teor. Leia o inteiro teor de cada precedente que você juntar.
para não ser surpreendido depois no meio dele com uma votação por maioria apertada, com um trecho que era ruim. E às vezes o voto do relator, do precedente que você cita, é até mais importante do que a emenda. A gente tem hábito de citar a emenda, mas às vezes citar o trecho do voto do relator, primeiro que dá segurança para a assessoria que você leu o precedente, e às vezes costuma ser mais específico para o caso. Essa visão geral sobre o habeas corpus, sobre a estratégia do habeas corpus de ser curto, direto, objetivo, ele passa por um outro ponto. Não façam habeas corpus genéricos. Sabe, assim, eu acho que eu nunca consegui, dificilmente, assim, raras vezes eu consigo utilizar o que eu já escrevi no habeas corpus anterior para outro. Raríssimas vezes. Raríssimas vezes. Se isso está acontecendo com você com uma certa frequência, você tem que se questionar se seu habeas corpus está sendo específico para a decisão. E o primeiro exercício estratégico e intelectual é identificar quais são os fundamentos concretos da decisão. Não basta você dizer na sua peça lá, a decisão, no resumo da decisão, a decisão foi, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública. Eu continuo sem saber por quê. O assessor vai ter que continuar, mas por que foi ordem pública? Não. Olha, ela foi decretada porque foi fundamentada na chamada gravidade concreta. Aí você olha a decisão. Mas foi gravidade concreta mesmo? Ou isso que ele chamou de gravidade concreta, na verdade, é só um elemento do tipo? Ótimo. Então, o que ele botou foi um elemento do tipo. Então, todo homicídio qualificado vai ter que ser decretado preventivo. Então, você já deu um tratamento diferente. Ataque o fato. Ataque não a questão das discussões de fato, eu digo. Ataque o fundamento específico de cada decisão. E essa é uma atividade que, às vezes, vale a pena, junto com a sua equipe, pedir para que a equipe, todo mundo leia e todo mundo tente identificar quais são os fundamentos, para não passar nada. Essa atividade é uma atividade altamente intelectual, de reflexão mesmo, de pegar aquela decisão que é gigante, essa decisão maior, descartar o que foi relatório, olhar na fundamentação. Às vezes, gente, a decisão propositalmente, tá? Ela começa a falar em ordem pública no início, ela volta no final, traz um outro argumento que é amoldável à ordem pública. Ela fala, às vezes fala misturado nos três, às vezes tem um fundamento só, mas no final ela diz, e também para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, sem falar nada. E aí isso vai pautar muito a instrução. Doutor Digero, nós temos perguntas aqui, aí conforme for, né, dando oportunidade, a gente vai estar fazendo para o doutor. Vou até pedir desculpa que o meu áudio deu um problema que eu não consegui conectar para poder ler as perguntas para o doutor. Então, assim, sempre que abrir oportunidade e você achar que é o momento oportuno, a gente vai estar fazendo perguntas pelos participantes, tá bom? Algumas que eu vi que eu já fui respondendo, e alguma pode mencionar também, tá? Pode levantar a mão e se você achar que está no assunto que eu estou falando, já levanta, já faz, que é um grande prazer. Tudo certo. Gente, a instrução do habeas corpus, é algo que vai impactar diretamente a forma com que você instrui o habeas corpus, o tempo que ele demora para ser julgado. E, em especial, a forma com que você vai ser visto. A ausência de cópia integral do procedimento é obrigatório juntar cópia integral do procedimento? Não, não é. Não é mesmo. Mas a ausência de cópia integral do procedimento, no qual a prisão foi decretada, causa uma desconfiança no julgador e na assessoria do julgador. A primeira coisa que ele tem por que eu não tenho tudo aqui? O que está querendo esconder? Por outro lado, se você juntar, se o procedimento for muito grande, o tempo, ainda mais que a gente lida com o processo físico, para numerar e autuar, isso pode retardar alguns dias de vocês. O que me parece uma estratégia que funciona bem? Nós já utilizamos em processos físicos há muito tempo.
imprime o documento que é importante, a decisão que decretou a prisão, a decisão, o pedido da prisão, se houve pedido de prisão, e anexa a íntegra numa mídia, no CD, cópia integral no CD. Nunca tive um caso que o nosso tribunal aqui tenha se recusado a apreciar os documentos que estão na mídia, sempre apreciaram. Isso, às vezes, se você tiver a intenção, se a sua estratégia for que o relator aprecie o pedido liminar sem pedir informações, se você não juntar a cópia integral, dificilmente ele vai apreciar sem pedir informações antes. Ele quer ter segurança para decidir. Ele precisa ter segurança para decidir. Mesmo em processo eletrônico, tá, gente? Quando você for impetrar no STJ, no STF, junta primeiro, logo após sua peça, os documentos que é mais importantes. Não faça o assessor ter que ler o processo inteiro para achar o estado de decisão que decretou a preventiva, onde estão as principais peças. Já coloca as principais peças ali. E, ao final, a íntegra unicamente para uma tranquilidade com ele. Alguns tribunais, a despeito do nosso, por exemplo, as duas câmaras nossas aqui, aceitam que, se você, por exemplo, já levar as peças numeradas de acordo com o código de normas, já com o código de normas, e declarar que foi numerado sob as penas da lei, o advogado declarando que ele mesmo numerou, os tribunais aceitam a numeração feita pelo advogado. A gente já costuma levar o habeas corpus perfurado e numerado para facilitar o procedimento de autuação, numeração, distribuição e conclusão. Mesmo assim, pode acontecer de se juntar tudo e o relator pedir informações ao juízo? Pode. O que ele quer é segurança para decidir. E aí, gente, outro dia nós contamos com um colega, o cara estava reclamando: nossa, tem 3 meses que eu impetei o habeas corpus, até hoje não prestaram as informações. O processo não anda sozinho. Anda no tempo dele. Veio o despacho para pedir informações, diligencia junto à Câmara, pega o número de rastreio, vá junto ao juízo de origem, veja educadamente se está lá. A gente chega por e-mail. A gente vê, às vezes, o e-mail fica perdido em algum lugar. Veja por lá se está lá, se já chegou o e-mail. Pode ter sido uma falha do e-mail. O e-mail chegou? Pede para imprimir, juntar, fazer concluso. Informações foram prestadas? Volta lá no juízo de origem. Pega o código de rastreio, vai junto à Câmara. A Câmara vê, já chegou aqui, gente? Já chegou as informações? Chegaram as informações. Com isso, você economiza muito tempo. Você economiza tempo. Esse acompanhamento estratégico. Audiência com o relator. Em especial para apreciação liminar. É essencial porque, por uma questão de fato, o relator não lê todos os processos. Ele vai, às vezes, o primeiro contato com o processo dele que ele vai ter é quando a decisão está minutada, ele recebe a decisão e compara a decisão, compara a minuta de decisão com os autos, lê a decisão, dá uma folheada rápida nos autos. Então, e despachar é essencial para quê? Para que, quando ele tiver o contato com o assessor e for ouvir a visão que o assessor deu, depois for ler e chegar à conclusão dele, ele tem ali uma outra visão trazida pelo advogado. A recomendação que eu faço é só uma. Nunca, em hipótese alguma, mencionem algo ao relator. Nem na peça, nem no despacho, que é contrário aos autos. Ele nunca mais vai confiar no que você disse. Jamais. E aí você tem que estar preparado, porque tem relatores que só ouvem e dizem que vai apreciar. E tem relatores que te fazem perguntas sobre o caso. Se tiver uma pergunta que você não consiga responder, você tem que pensar se é o caso de despachar mesmo. Porque a confiança que se cria é essencial
para o sucesso do processo. Se você diz que tem uma informação no processo que o único motivo da prisão é o fundamento A, tenha certeza que é só fundamento A. Porque senão você sai desmoralizado. Negado a liminar. Tem gente que faz agravo regimental contra a decisão que nega a decisão liminar. Ações sumárias, fazer um agravo regimental só vai impedir que você já esteja pronto para julgar o mérito. Perdeu a liminar, foi negado a liminar, agiliza a conclusão das informações, a conclusão do parecer e a inclusão em pauta. Ludiano, você faz habeas corpus contra a decisão, para o STJ, contra a decisão que nega a liminar? Tem uma súmula lá, a súmula 691 do Supremo, que eles aplicam. Sempre faço. Por 2 motivos. Porque em diversas oportunidades, os relatores superam o óbice da súmula 691 e concedem a ordem. Tá? Hoje está um pouco mais difícil no STJ, você tem que ser um pouco mais insistente, porque o habeas corpus, o primeiro habeas corpus não é distribuído diretamente ao relator, ele vai para um núcleo da presidência chamado NARI. A presidência, como regra, aplica a súmula 691. Você tem que fazer o agravo regimental com pedido de reconsideração, aí sim ele é distribuído ao relator. E aí é possível superar a súmula 691. Mas tem uma segunda importância, além do óbice da súmula 691. Qual é? É você já conhecer de antemão a possível prevenção no futuro. Para caso você perca seu habeas corpus no Tribunal de Justiça e para todos os demais recursos. Conhecer a prevenção da turma no STJ e no STF é importante porque a partir dali você já começa a trazer para o seu memorial aqui no Tribunal de Justiça, para a sua sustentação oral, precedentes daquela turma que você sabe que irá julgar o seu habeas corpus futuro. Ok? Habeas corpus pronto para o julgamento, despachado com o relator. É essencial despachar com os demais. E aí você fala, Diário, mas você já despachei com o relator, despachei com os demais, sustentação oral serve para quê? Não é para você ler o memorial de volta. Porque senão o relator nem presta atenção, ninguém nem presta atenção na sua sustentação. A sustentação oral é um julgamento público. O julgamento do habeas corpus é público. Por mais que nós tenhamos, ela seja dirigida aos desembargadores, ela é dirigida aos desembargadores e a toda a sociedade. Então, a linguagem da sustentação oral, ela pode ser um pouco mais simples. Veja, não quer dizer que ela não deva ser respeitosa e extremamente formal no que diz respeito aos membros. Ela deve ser respeitosa e extremamente formal, porque nós estamos no âmbito de um tribunal. Mas no que diz respeito a situar o problema, situar os fatos, situar o fundamento, ela tem que ser direta. A sustentação oral tem que ser direta. E a sustentação oral boa é a sustentação oral que todo mundo que está ali na sessão não conhece o caso, com a sua sustentação oral consegue conhecer o que está sendo julgado, qual é o X da questão, qual é o cerne da questão, e consegue compreender e, se possível, enumerar os seus fundamentos. E se você conseguir fazer isso de forma clara, você já arrumou um grande problema para o relator. Por quê? Porque ele vai ter um constrangimento. Um constrangimento jurídico, não pessoal, nada disso. Um constrangimento de ter que dar uma resposta aos fundamentos claros que foram trazidos. Gente, o que acontece muito nesses casos? O habeas corpus é bem feito. Você saiu apertando ali da decisão que decretou a preventiva, vem a decisão do voto do relator no habeas corpus.
ele não menciona um dos outros que você atacou, ele rebate mais ou menos um e traz um novo. E traz fundamento novo. Ele acresce fundamento na decisão do habeas corpus. Nós sabemos que essa é uma ilegalidade, que é facilmente combatida. A jurisprudência dos tribunais superiores diz que a decisão que julga o habeas corpus não pode inovar. E se você obteve isso, se foi necessário para a assessoria inovar no julgamento do seu habeas corpus com fundamento que não estava na decisão da preventiva, tenha certeza, meus amigos, minhas amigas, você está no caminho certo. Você já conseguiu reduzir parte dos danos e está na hora de ir para outra instância, de forma respeitosa. A vitória na liberdade é uma vitória que muitas vezes se vem a conta-gotas. Ganha-se um pouco na audiência de custódia, ganha-se um pouco mais no tribunal, ganha-se um pouco mais no STJ, no STF, e está aqui meu amigo Carlos Guilherme Padiola, um grande litigante nas cortes superiores, e sabe muito bem que a vitória nos processos é um exercício de paciência. De nervoso já basta o réu, de ansioso já basta o réu. Temos que ser um pouco quem traz luz e quem age sempre de acordo com uma estratégia que foi previamente pensada. Eu já cansei vocês todos, falei demais, estou vendo que já tem gente com sono aqui. Eu vou parar de falar, eu vou responder se tiver algumas perguntas. Queria agradecer de novo ao convite de vocês. Sei que grande parte do que eu falei já é de conhecimento de todo mundo, então é muito mais uma troca de experiências com vocês aqui sobre estratégia e a importância delas, e estou sempre à disposição para os outros encontros, para aquilo que vocês precisarem. Um forte abraço a todos. Doutor Ludgero, agradeço também a oportunidade de estar aqui. É um amigo e foi muito construtiva a live, gostei muito. Que sorte ter aqui a Paula Maroto, Luquinhas aí, seu advogado lá, seu mestre que está com você, que eu amo muito, gosto muito, um amigo também. Doutor Rafael Almeida, todos vocês, eu fiquei muito honrado de tê-los todos aqui. E quero avisar vocês que o Ludgero, ele é o meu pato no tênis. Ele perdeu uma partida no tênis há 2 anos atrás, nunca mais me chamou para jogar um tênis. E, Lud, você é sempre brilhante, bem brilhante, didático. Gostei muito, todos acredito que tenham gostado. É uma honra, vamos fazer outras lives, vai ser um prazer estar aqui colaborando de qualquer forma. Obrigado a todos. Em nome da Comissão da Jovem Advocacia, a gente agradece a participação de todos, ao doutor Ludgero, excelente, né? Bate-papo, excelente aula. Gostei muito das premissas básicas, porque isso se aplica a todas as áreas do direito, né? Até anotei aqui, tem mais de uma visão sobre o processo, excelente. Conhecimento profundo das teses, né? Ou seja, você tem uma área específica de atuação. É o que nós, muitos jovens advogados, enfrentam no início da carreira. Foi perfeito nesse tocante, realmente. E a obrigação de nos colocar no lugar do outro colega, do outro profissional, porque realmente hoje nós vemos no dia a dia que muitos às vezes não entendem, tem aquela visão limitada da coisa, né? O que dificulta até mesmo a harmonia nos trabalhos. Muito obrigado pela palestra, pela aula, né? Um conhecimento aí inegável. Ficamos muito satisfeitos. Gostaria de agradecer a todos que participaram, tivemos bastante participação. O comentário do doutor Ludgero foi muito ligeiro, já respondendo ali as perguntas, né? Com a habilidade de sempre. E eu gostaria só de lembrar vocês que na quinta-feira que vem nós vamos ter também um tema muito importante, que é acompanhamento e postura na prisão em flagrante em sede de delegacia de polícia, né? Com o doutor Jamilson Monteiro, inclusive que esteve presente aqui, eu não sei se ele se está encontra. presente aqui ainda, inclusive. Está presente. Jamilson, obrigada pela presença. Já agradecemos e fica o convite para todos aí para participarem, que com certeza será, assim como foi hoje, uma aula magna aí para todos nós. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos mediadores, o doutor Augusto, representando a Comissão da Advocacia Criminal, o doutor Iago, representando a Comissão da Jovem Advocacia. Gostaria de saudar o nosso vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminal, que é o doutor Rafael Almeida, obrigada pela presença também.
E não podemos deixar de mencionar o doutor Ludigero, que, como eu disse para o doutor em mensagem, eu estava ansiosa para ouvi-lo. Realmente, todas as vezes que o doutor para falar, é conhecimento atrás de conhecimento, e eu aprendo muito com o doutor. E aos demais que tiveram presentes, aos participantes que vieram em peso hoje, nessa manhã chuvosa, fria, mas estiveram aqui conosco esse tempo todo. Muito obrigada por fazer esse projeto caminhar e continuar acontecendo, é muito importante. Doutor Augusto e doutor Iago, querem dizer mais alguma coisa? Doutora, eu agradeço novamente, reiterando o meu agradecimento a todos. Espero a próxima live. Vou participar, não como mediador, como palestrante, mas provavelmente vou estar aqui como espectador. E obrigado por tudo. A doutora foi brilhante também na condução de tudo, tá? Assim como o Iago, vocês dois foram brilhantes. Gostei muito. Parabéns pela dinâmica e pelo esforço. Agradeço também, renovo aí o agradecimento, a oportunidade de aprender um pouquinho com vocês aí, tá bom? Satisfação. Doutor Ludigero, quer dizer mais alguma coisa? Eu só queria agradecer de novo a paciência de todos vocês, o convite. Só vi uma pergunta aqui que ficou aqui sem responder, eu acho, só uma, que é dela. Ela está aqui ainda, a Pâmela. Cadê a Pâmela? A Pâmela está aí? A Pâmela fez uma pergunta interessante, foi o seguinte. Em procedimento de drogas, quando o advogado é nomeado dativo, é importante ir até o réu preso para buscar informações ou poderia fazer a defesa apenas com informações nos autos? Gente, sempre converse com o réu sobre os fatos, óbvio, desde que não seja no parlatório, porque ninguém confia no parlatório por telefone, peça para tirar o réu, botar numa sala. Não é sempre que é fazer isso, mas quando for fazer a defesa do mérito dos fatos, bata o pé lá no ambiente prisional, peça para tirar numa sala reservada com você, não fala sobre os fatos com o cliente, até em parlatório, falo sobre estratégia, falo sobre tudo, mas sobre o que aconteceu, o que foi que aconteceu, é só pessoalmente com ele, mas não deixe de ouvir, porque até para que você possa saber quais são os riscos do acesso ao caso. Excelente. Então, tá joia, esclarecido aí. Agradecemos mais uma vez a todos. Vamos estar encerrando a oficina de hoje e convidamos vocês para a quinta-feira que vem. Tá bom? Uma ótima quinta-feira a todos. Forte abraço.